capítulo 6. Eu quero retomar com os irmãos a mensagem, a série que estamos ministrando sobre a armadura de Deus, como ser inabaláveis. Eu creio que esse é um bom assunto para o ano 2026. Eu creio que você deseja isso, todos nós desejamos isso, sermos inabaláveis. Diz o texto em Efésios capítulo 6, eu quero ler o verso 13 até o versículo 16, que diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Mais uma vez, verso 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Eu quero, meus irmãos, antes de continuar, dizer para você da importância da Escritura Sagrada. A cada leitura da Escritura, e eu estou falando de repetir a leitura, algo está acontecendo, algo está sendo gerado na sua vida, na minha vida. E nós vamos saber o resultado disso quando estivermos diante da necessidade. Como assim? Quando alguém perguntar a você algo, quando alguém indagar algo, quando você tiver que se posicionar, quando você precisar tomar uma decisão, a palavra de Deus que entrou em você, ela trará o resultado necessário. E isso tudo para proteger a sua vida. Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida. Se você está acostumado a ler a palavra com cansaço, está acostumado a ver a leitura da palavra como algo difícil, algo que você não consegue, você tem que mudar isso na sua mente e declarar sobre a sua vida que você sabe que a verdade é a palavra de Deus. E que certamente você está errado, e eu digo que você está errado mesmo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Como assim? É muito cansativo, pastor, é muito cansativo, eu tenho até sono. E aí você se deixa levar por isso. Você está errado e você vai romper com isso. Como? Você vai declarar o que a palavra de Deus é. A palavra de Deus é alimento para a sua vida. E se ela é importante, ela é, você precisa dela. Então, o que a palavra de Deus está dizendo, o apóstolo Paulo, mediante o que o Espírito Santo ministrou na sua vida, ele está dizendo aqui que existe uma armadura, uma proteção sobre o convertido, sobre o crente, e essa proteção lhe fará prosperar na caminhada. A pessoa entrará e sairá, ela começará e terminará. E essa proteção é algo de Deus que Ele libera sobre a vida do crente. Vamos observar mais uma vez. O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Pastor, como é que poderia ser as astutas ciladas do diabo? Quero relembrar a você as astutas ciladas do diabo. Ela não é diferente do que foi lá em Adão. Ela se repete até hoje, só que de formas multiformas. Como é que foi lá em Adão? Estava Eva e ela lançou uma palavra para Eva. Eva então respondeu e ela falou novamente, agora torcendo as palavras, mudando a realidade. Eva deu ouvidos à segunda voz, porque a primeira foi a de Deus, e então Eva conduziu Adão à queda.
Os dois caíram. E esse princípio, ele é adotado até hoje. É por meio da audição, é por meio do que se vê, do que se ouve, que o inimigo conduz a pessoa a visualizar coisas que não deveria, a fazer coisas que não deveria. E então esse princípio que é do Senhor, não é do diabo. Esse princípio é do Senhor. Como assim? Foi com palavras que Ele criou todas as coisas. E através das palavras dEle, Ele gera em você o ambiente que Ele deseja. Mas você precisa crer. Então, o inimigo vai tentar colocar sementes malignas. Ele vai tentar colocar coisas para poder atrapalhar a sua caminhada. Como que você vai saber que você vai estar pronto para caminhar? Você terá observado a Escritura Sagrada e pedido ao Senhor que Ele abra a sua visão e creia. Ele vai ouvir a sua oração, meu irmão. Então, há um revestimento de toda a armadura de Deus, e esse revestimento fará com que você fique firme contra as astutas ciladas do diabo. É o que nós acabamos de ler no verso 11. E depois, ele declara que quem tomar essa armadura de Deus, verso 13, essa pessoa poderá resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. O que significa? Eu vou terminar minha caminhada com o Senhor. Eu não vou estar afastado, não vou estar proferindo coisas que não são, né? Eu não vou estar proferindo algo contrário à minha fé, né? E nós somos provados em todo tempo, né? Ontem nós fomos orar por uma senhora que estava com câncer. E, é claro, um ambiente maravilhoso para orar, porque nós estávamos buscando a Deus, orando. Foi ali eu e algumas irmãs, a pastora foi comigo, a irmã Cláudia, né, uma pessoa conhecida da irmã Cláudia. E nós fomos ali também com a irmã, ô Senhor, deu branco agora, a irmã, esposa do Enoque, a irmã Elisama. E nós estivemos ali e lá descobrimos que era a mãe do Vanil. A mãe do Vanil, gente. E eu fiquei estarrecido, digo, meu Deus, eu estou na casa da mãe do Vanil. Eu não sabia. E estava ali as duas irmãs do Vanil, e aí nós oramos ali por aquela senhora que está enfrentando o câncer. E quando saímos de lá, né, nós viemos no carro conversando sobre as coisas do Senhor, e aliás, conversando sobre algo bem importante especificamente. De repente aparece um carro e fecha, entra na frente, de forma que, irmãos, por um milagre eu consegui retirar o carro. Eu ia tranquilamente, o carro foi, nos ultrapassou e nos fechou e ficou como que freado da nossa frente. E depois saiu. E nós pedimos a misericórdia, agradecemos pelo livramento, e prosseguimos. E o carro foi embora. O que eu quero dizer é que naquele momento, você poderia estar, ou eu, ou qualquer outro, se não vigia, poderia estar dizendo algo que tivesse pedido perdão depois. E nós caminhamos em todo o tempo na iminência de acontecimentos que podem nos tirar do nosso ambiente, que podem nos tirar do sério, que pode nos conduzir a uma catástrofe. Em todos os momentos. Aliás, a palavra de Deus diz que nós somos entregues à morte todos os dias, em outras palavras. Nós estamos sujeitos a tudo. E é nesse momento que uma pessoa revestida com a armadura de Deus fará a diferença. É claro, nós não estamos dizendo que o crente é infalível, mas estamos dizendo que as palavras do Senhor na vida do crente são. Diga amém aí, meu irmão. Nós não estamos dizendo que o crente é infalível, mas estamos dizendo que a palavra de Deus manifesta na vida do crente é infalível.
A palavra de Deus não voltará vazia. E é assim que nós devemos caminhar. E eu estou dizendo essas palavras introdutórias para que você possa acordar e observar o que nós vamos falar agora. Eu senti no coração, especificamente, retornar no ponto em que paramos no domingo, e eu gostaria que você abrisse novamente aí a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 4. Mateus, logo aí no capítulo 4, quando nós observamos a tentação de Jesus, capítulo 4, a partir do verso 1. Note, nós vamos observar agora a manifestação do escudo da fé em prática. O escudo da fé em pleno andamento. O que é o escudo da fé? É o meio pelo qual você vai apagar os dardos inflamados do maligno. Eu não reli o texto, apesar de que li 2 vezes, né? Mas o verso 16 do capítulo 6 de Efésios diz: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E o que são os dardos inflamados? Mentiras das trevas para trazer terror à sua vida. E elas serão derrotadas em nome de Jesus. Então o texto diz, o capítulo 4 de Mateus, verso 1, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note aqui, o verso 1 declara que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. E levou com um objetivo, foi qual? Ser tentado pelo diabo. Depois, verso 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, sentiu fome. Verso 3, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Respondeu Jesus: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Veja, o dardo foi apagado. Por quê? Versículo 5 declara: então o diabo o levou à cidade santa e o colocou sobre a parte mais alta do templo. E lhe disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, pois está escrito, aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e eles te segurarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Mais uma vez, verso 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mais um dardo inflamado do maligno apagado. Como assim, pastor? Calma que nós vamos chegar lá. Verso 8. Levou-o novamente o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe disse, vamos repetir? Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Notaram aqui? Então o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Note, eu preciso interpretar esse texto, e essa interpretação, que o Senhor abra a sua visão para você ver a interpretação, e você contemplar essa realidade bíblica, e você aplicar na sua vida. Entenda, não existe um posicionamento que dará vitória ao crente, lembrando que a vitória que nós estamos falando é você permanecer em Deus. A vitória para o crente
é que no final da história ele vai morar com Deus. Diga amém, eu recebo. Pastor, já recebi. Receba a perseverança, receba a ousadia. Você já vai morar, mas vai morar tendo vivido a vida abundante. Você sabe a diferença do crente que vive a vida abundante e daquele que não vive a vida abundante? Existem dois crentes salvos: o vacilante, que não consegue, vive de queda em queda. Como assim? Ele sempre está fraquinho, ele sempre está falando dos seus problemas e não consegue andar em triunfo. O que é andar em triunfo? Ele permanece em comunhão com Deus, normalmente por dias a fio. Ele não tem dias e dias que ele está mal espiritualmente. Ele pode passar tristeza, ele pode estar abatido, mas se você perguntar para ele: e aí, meu irmão, como é que está a sua fé? Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, não há outro, e a sua palavra é a verdade. Os irmãos estão entendendo o que é ser firme? Isso é ser firme. Se você não consegue permanecer declarando a sua fé em todo o tempo, você tem sido vacilante, você ainda não foi abençoado com essa transformação necessária, que é a maturidade. A Bíblia chama de maturidade. É quando você para de ser levado por todo o vento de doutrina, e você é levado pela palavra de Deus, conduzido, aliás, pela palavra de Deus. Então, nós precisamos interpretar esse texto. Qual a interpretação correta do texto? Primeiro, havia uma batalha antiga aqui sendo travada. Que batalha? O ambiente deserto. O deserto era um ambiente antigo de batalhas, de lugar de ensino, de enfrentamento espiritual. No Antigo Testamento, quem foi provado no deserto foi o povo de Israel. O povo de Israel foi muito provado no deserto. E, na verdade, eles foram conduzidos no deserto da forma que foram, como um treinamento para poder entrar na terra de Canaã. Muito bem. E esse treinamento, essas provações, elas se dão novamente agora, num processo agora pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, aonde ele é conduzido. Por isso que no verso 1 está escrito: então Jesus foi levado pelo Espírito, maiúsculo aí, Espírito Santo, ao deserto para ser tentado pelo diabo. Note que quando Jesus sai do deserto, depois de ter vencido, Jesus venceu Satanás aqui. Ele venceu essas batalhas. Tanto é que o diabo o deixou e vieram os anjos e o serviram. Nós lemos aí no verso 11. Logo em seguida, Jesus começa a pregar o Evangelho. Note aqui, irmãos, porque esse é um princípio que você deve aplicar na sua vida. Se em oculto você não consegue vencer as astutas ciladas de Satanás, se em oculto, na sua caminhada a sós, você não consegue vencer as tentações, a autoridade da pregação estará comprometida. Você pode ver que pessoas que não conseguem vencer as tentações, elas não têm firmeza, elas não têm convicção de fé. Principalmente diante a necessidade de orar por um enfermo, ou expulsar um demônio, ou ter que aconselhar alguém que está numa condição de depressão, alguma coisa que é preciso um milagre. Essa pessoa não se sentirá apta. Agora por quê? Porque ela não tem a segurança da convicção de fé. E é importantíssimo essa ministração que nós estamos aqui observando, porque isso trata essa realidade, se é, no caso, a sua. Veja, Jesus foi levado pelo Espírito Santo
porque havia uma batalha antiga a ser travada e ela precisava ser vencida por Jesus. E ele começa o seu ministério, veja, logo no verso 12 do capítulo 4, aí vai falando a respeito do que aconteceu. Vamos ler? Quando Jesus soube que João estava preso, voltou para Galiléia. Deixou Nazaré, foi morar em Cafarnaum, cidade que ficava à beira do mar, na região de Zebulon e Naftali. Verso 14. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além de Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava em trevas viu grande luz, e aos que estavam na região da sombra da morte, raiou-lhes a luz. Desde então começou Jesus a pregar. Veja o que ele diz: arrependei-vos, pois está próximo o reino dos céus. Em outras palavras, arrependei-vos, larguem o pecado, repudiem o pecado e venham para o reino dos céus, venham para a presença do Senhor. Aqui, meus irmãos, nós vemos que Jesus começa a sua pregação. Ele já tinha vencido em sua vida pessoal a batalha antiga. Que batalha antiga? 3 quedas principais que atingiram o povo de Israel. A primeira delas, logo aí, quando nós vemos o versículo 3 do capítulo 4, o tentador chegou-se a ele e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ora, Jesus estava com fome, diz o verso 2. E aqui nós observamos que Jesus não retruca, não bate boca, ele só repete a Escritura Sagrada. Como que nós apagamos os dardos inflamados do maligno? Inclusive aqui tem um princípio interessante aqui para ser utilizado, né, sobre discussão bíblica, por exemplo. Meus irmãos, Jesus não gastava tempo discutindo Bíblia com as pessoas. Pastor, mas ele discutiu lá com os fariseus. Não, ele censurou os fariseus. Censurou. Ele deixou claro o que a Bíblia diz. E ele não ficou esperando a resposta. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Tanto é que você vê o pessoal discutindo hoje na internet. No final, eu fico à vontade doido de perguntar: e aí, vocês estão satisfeitos da não? Porque no final não se acumula nada. Não se tem nada, tem escândalo mais, porque um perde a cabeça, um fala besteira, o outro peca, e porque o outro agrediu, porque o outro falou. Meu irmão, se tem uma coisa que o crente tem que investir tempo, é de proferir as palavras do Senhor. E ele, quando diz isso, ele está declarando o que ele crê na vida dele. O que é que Jesus estava dizendo diante das trevas, diante da tentação? Ele estava declarando o que ele crê na palavra do Senhor. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Vamos observar onde é que está escrito essa passagem, por gentileza. Você já conhece o texto, nós lemos domingo passado, Deuteronômio capítulo 8, logo aí do início, o Senhor estabelece o propósito do que aconteceu. Você já conhece a história, vamos lá relembrar? Vá abrindo aí a sua Bíblia em Deuteronômio 8. O povo de Israel estava no Egito, ele estava aprisionado, 400 anos escravo. Eles são libertos com mão forte após 10 pragas libertadoras. O Egito está agora destruído e eles vão saindo muito ricos, porque as riquezas do Egito foram transportadas para as mãos do povo de Israel. Antes de sair, eles receberam riquezas, joias, ouro, pedras preciosas dos egípcios, e eles saíram com aquele espólio. O texto diz que quando eles chegam no deserto, a primeira reclamação é diante das águas de Meribá, que eram águas amargas. E então acontece o milagre e as águas se tornam doces. Logo em seguida vem a reclamação
de eles não terem pão para comer, e eles recebem o maná. Logo depois, eles reclamam do maná e recebem agora carne para comer. Mas antes ainda, eles voltam a ter sede, e Deus faz a água sair de uma pedra. Irmãos, Deus poderia ter dito para Moisés assim, ó, vai no meio do chão ali, vai no meio da areia, eu vou fazer sair a água da areia, no meio da areia. Não, mas o Senhor disse, é aquela pedra lá, vai sair água da pedra, só para me mostrar para eles. Qual o objetivo? O objetivo do Senhor, Ele estabelece, Ele revela aqui nessa passagem. Por que que Deus conduziu para o deserto? Por que que Ele deixou faltar? Entenda bem, ó. Né, quando o nosso garoto era pequenininho, como a maioria das mães, primeiro filho, né, leva sempre muita coisa junto com o menino, não é assim? Não é desse jeito? Eu conto aqui essa história, que eu estava lá no meio do mato com meu pai e o meu garoto estava junto. Nós estávamos, na verdade, dentro do carro, no meio de uma estrada de barro, no meio do mato. E aí o meu garoto, aquele calor enorme no Acre, meu garoto, eu acho que ele tinha 4 anos, alguma coisa assim, 5 anos. Aí ele olha para mim assim e diz, quer suco? Aí eu olhei para o lado, meu pai olhou para mim assim, não entendendo nada, né? Quer suco? Como assim? Né? Aí a mãe dele não estava com todo o aparato, que era sempre levava suco. Aí eu, para não ficar para trás, né, que estava diante do meu pai, aí eu disse assim, de que suco o quê, menino? Conversa de suco, você vai tomar a água aqui do córrego. Aí tinha uma água passando cristalina, irmãos, que o barro é vermelho, a água é cristalina. Aí vamos tomar essa água aqui, menino. Aí meu pai assim, como que olhando, agora sim, né? Tá certo. Meu pai das antigas, tem umas conversas do meu pai que era assim, no tempo do frio, alguém perguntava para ele, meu pai, o senhor está com frio? Eu digo, meu filho, homem tem frio, não é? Meu pai, o senhor está sentindo dor? Eu digo, meu filho, e o homem sente dor? Não é? Então era nesse nível. Então quando meu garoto pergunta assim, quer suco? Aí você imagina essa história, porque não foi a criação que eu recebi, né? A criação do nosso tempo já é diferente. Alguém diria assim, meu Deus, como é que pode? O pai não levou o suco para a criança, não é? Mas no meu tempo não era assim, só bebia água quando chegava em casa. Não pedia água nem na casa da onde você fosse. Tinha que tomar água em casa. Toma água em casa, menino. Quem aqui é desse tempo? Não é? Uma porção de gente ainda, né? Pois é. Onde eu quero chegar com isso? Essa realidade da pressão dos momentos que nos faz perceber aquilo que nós gostamos ou queremos ter na nossa vida, isso quase sempre é usado para poder levar uma pessoa à derrota. No caso ali era uma criança, meu garoto, 4, 5 anos de idade. Mas nós sabemos que dependendo da idade, dependendo da estrutura, do que é de valor para você, você tende a ir por um caminho que você vai se arrepender. E a pessoa fraqueja diante da necessidade. Então, o Senhor poderia ter agido, não é? Como a mãe do meu garoto, como a mãe, ou qualquer mãe aqui já fez com seu filho, sempre vendo que vai precisar de forma antecipada. Deus poderia ou não poderia? Poderia, irmãos, porque Deus sabe tudo. Então, o povo ia chegar no deserto, já ia ter tonéis e tonéis de água. Poderia ou não poderia? Mas ele não fez. Poderia ter já o pão, já já tudo em mesas preparadas, bolos diversos, poderia ou não poderia? Poderia. Não é? De forma que você, povo de Israel, não ia dizer assim, quero água, ou quero suco, né? Não ia fazer isso, porque Deus teria se antecipado. Por que eu estou dando esse exemplo?
porque ele nos faz entender a passagem bíblica. Vamos observar Deuteronômio 8, o capítulo 8, a partir do verso 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te afligiu e te deixou ter fome, depois te sustentou com o maná que não conhecias e que os teus pais também não conheceram, para te dar a entender que não só de pão vive o homem, mas de tudo o que sai da boca do Senhor. Note, aqui é a passagem que Jesus repetiu. Jesus repetiu o texto de Deuteronômio 8, a parte B do versículo 3. Não só de pão viverá o homem, mas de tudo que sai da boca de Deus. Vamos entender isso na prática. Está faltando a água. Saiu da boca de Deus a seguinte ordem: Moisés, ordena a pedra. Ele ordenou e saiu água da pedra. Moisés, amanhã mandarás o povo em tal lugar, e eles encontrarão como um orvalho o maná. E eles ouviram que Deus orientou, eles foram e encontraram do jeito que Deus disse. Qual é o foco do acontecimento? O maná ou a voz que disse que o maná existiria? O maná ou a voz que disse que ele existiria? A voz, a palavra. Qual é a cura? Eu vou tirar a minha visão do que falta e vou colocar a minha visão na voz que supre. Eu vou tirar a visão do que falta e vou colocar os meus olhos na voz de Deus que supre. O que é que o inimigo vai querer fazer? Olha só, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras, porque só tem pedra aqui, manda que essas pedras se transformem em pães. Qual era o foco ali de Satanás? Em tentar Jesus, fazer ele ver que ele tinha só pedra, fazer ele duvidar que era filho, e então ele colocaria para pecar, ele teria colocado, só era colocar os olhos no que faltava, no lugar que ele estava. Porém, meus irmãos, a palavra de Deus, ela foi proferida, e quando ele repete essa passagem, sabe o que é que Jesus estava dizendo? Eu já sei que a minha vida não é movida pelo pão. Eu já sei que Deus não me abandona e sempre está comigo. Eu não preciso de nada mais, porque eu já tenho tudo. Eu já sou conhecedor de quem Ele é. Então Jesus apenas proferiu essa passagem. Em outras palavras, veja, o texto, meus irmãos, por isso que, aí eu quero pedir aqui um espaço para você. Né? Alguém vai dizer assim, pastor, o senhor repete muitas pregações. Não, meu irmão, olha só. Como que é possível explicar o que eu estou explicando, se não houver tempo? Como assim? O texto está em Deuteronômio. Aliás, quando nós olhamos para Deuteronômio, nós precisamos entender que Deuteronômio é dito a quem? Ao povo de Israel, que é a segunda geração. A primeira geração morreu.
morreu por causa da incredulidade, por causa do pecado. Essa geração é a geração amadurecida. E esse amadurecimento foi vendo o efeito do pecado. Eles sabiam que o pecado não dá futuro. E eles agora estão ouvindo a explicação do porquê que Deus conduziu da forma que conduziu. Irmãos, isso aqui é algo essencial para nós todos. Como assim? Você precisa procurar saber o porquê das coisas. Por que é que Deus fez da forma que fez? Está explicado em Deuteronômio 8. Ele fez o povo sentir a falta, fez passar necessidade, para saber, para provar o coração deles. O texto, em outras palavras, vai dizer que Deus deixou faltar para mostrar a eles o próprio coração. E quando nós olhamos o próprio coração, isso deve render a glória para o Pai. Como assim? Não há nada em nós que se aproveita. E sim, completamente devemos nos render completamente a Ele. Meus irmãos, Jesus, quando proferiu essas palavras que estão escritas em Mateus capítulo 4, verso 4, ele estava dizendo que ele já foi ministrado por Deus. Pastor, mas como assim Jesus era o Filho de Deus? Meus irmãos, eu quero relembrar o que está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 40, versículo 50, 52. Jesus cresceu na graça e no conhecimento do Senhor. Ele percorreu o caminho que depois você e eu percorreríamos. Eu quero relembrar isso para que você entenda. Quando Jesus foi enfrentar Satanás, havia uma estrutura. E essa estrutura está manifesta aqui agora. E ela foi manifesta para que nós entendêssemos o que falta em nós. O que é que falta em mim? Eu tenho que tirar os olhos daquilo que me falta. E preciso colocar a minha visão completa na palavra do Senhor. Meus irmãos, toda vez que eu tenho alguma confusão na minha mente sobre alguma coisa, normalmente eu profiro a seguinte palavra: eu não estou entendendo nada agora, eu não estou percebendo direito o que é para ser, mas uma coisa eu sei, a minha vida está em Ti. E em breve eu vou entender o que eu não entendo agora. Ou seja, eu não fico tentando me apegar a coisas que eu não posso responder, que eu não tenho como responder. Existem coisas que Deus está tratando em nós, irmãos, que nós jamais entenderíamos. Então, o que é que eu vou perceber aqui no texto? Eu vou interpretar corretamente. Jesus, quando repetiu essa palavra, ele estabeleceu a fé dele está nas palavras do Pai. Por que que o diabo saiu de linha? E ele foi agora buscar atingir Jesus de outra forma. Ele leva Jesus ao pináculo do templo. E ele procura agora com outro dardo inflamado, outra palavra de engano. E agora ele interpreta de forma inadequada a Escritura. Aqui está o Salmo 91. A citação aqui que Satanás utiliza, ele usa um texto bíblico. Salmo 91. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e você não vai tropeçar nem mesmo em uma pedra, em outras palavras. O texto da palavra de Deus diz que Jesus, mais uma vez, ele profere a seguinte palavra, verso 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Veja, Jesus não parou para interpretar direito a passagem. Notaram aqui, gente? Irmãos, a última vez que eu discuti com uma pessoa, eu me lembro que eu discuti doutrina, vamos dizer assim, com alguém, da forma que eu discutia, era um assunto teológico bem complexo, faz muitos anos. E no final eu fiquei me sentindo um bobo, porque foi no Acre,
foi assim, era sobre dom de línguas. E a pessoa não acreditava em dom de línguas. E aí eu fui, já tinha estudado um pouco, e aí eu fui caminhando na Bíblia com a pessoa. Irmãos, e foi assim, né? Inclusive nós vamos repetir esse ensino aqui em breve. Aí eu estava falando sobre esse assunto. No final, irmãos, tudo explicadinho, bonitinho. O rapaz disse assim para mim: mas como está no grego e no hebraico? aí eu digo, rapaz, a falta de conhecimento era tão grande que, primeiro, não era grego, né? Ou não era hebraico, era só grego, né? Porque é Novo Testamento. Você acredita que eu fui para o seminário com aquela ânsia que eu digo, eu vou, se aquilo acontecer de novo, eu vou responder no grego a respeito. Nunca vi um assunto que eu busquei tanto saber no grego, foi dom de língua. Aí eu me lembro disso, mas no final, meus irmãos, eu larguei de lado, porque em nada gerou fruto, em nada. Como assim, pastor? Meus irmãos, nós precisamos estabelecer o alvo. O nosso alvo é pregar o evangelho a toda criatura. E toda a estrutura de maturidade que você vai alcançar em Deus é para você continuar pregando o evangelho a toda criatura. Pastor, mas eu queria muito debater com um ateu. Digo, meu irmão, ele crê na palavra de Deus? Não. Então, se não acredita na palavra, não há nem conversa. Não há nem como conversarmos. Porque nós vamos utilizar a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada. Pastor, então não pode ter debate teológico. Meus irmãos, eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre sua energia. Eu estou falando sobre seu empenho espiritual, sobre sua busca diária, sobre você diante de Deus e da sua obra. É claro, o texto da palavra então segue, dizendo que Jesus repete mais uma vez, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Meus irmãos, um dos maiores pecados do povo foi a falta das coisas, o que comer, beber e vestir. O outro pecado do povo de Israel no deserto foi tentar a Deus, tentar o Senhor. Então Jesus aqui profere, não tentarás o Senhor teu Deus. Proferir algo diante de Deus, sabendo que aquilo não poderá ser respondido. Até hoje, nós temos pessoas que tentam o Senhor. O Senhor não tentarás o Senhor teu Deus. E aí o que aconteceu? Jesus responde com a palavra do Senhor e ele sai para outra observação. Diz o texto, verso 8, levou novamente o diabo a um monte muito alto e agora ele escancara. Ele diz para Jesus, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aqui, o diabo vai direto ao assunto. Em outras palavras, desde o começo o inimigo buscava exatamente isso. Quando Adão e Eva pecaram, eles deram liberdade espiritual para Satanás. E até hoje, você sabe que o mal tem alcançado pessoas e acessado corações. Qual é a realidade espiritual aqui? Agora, Jesus estabelece o que está escrito em Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor. Retira-te, Satanás, pois está escrito, ao Senhor teu Deus somente adorarás, e nenhum outro servirás. Só a Ele adorarás, e só a Ele servirás. E aí, meus irmãos, encerra-se as setas malignas. Então o diabo o deixou, e vieram os anjos
e o serviram. Se você quiser saber o que os anjos serviram aqui, tem mais detalhes no texto de Lucas. O texto de Lucas vai citar que os anjos vieram e haviam preparado um banquete para Jesus. Foi preparada uma refeição para Jesus, os anjos prepararam. Eu quero, com essas palavras, dizer para você, talvez você está firme na primeira tentação, na segunda e na terceira, saiba, ou na quarta ou na quinta, ou quando mais acontecer. Eu particularmente acredito que aqui nós temos 3 tentações das muitas que foram durante 40 dias. E o que é que a palavra de Deus está nos explicando? Ela está nos mostrando qual é o efeito de uma pessoa que vive no escudo da fé. Por que apaga os dardos inflamados do maligno? Porque nada que ele faça terá efeito se você está firmado em Deus. Se você está firmado em Deus, não há nenhuma informação que ele diga que vai tirar você da paz do Senhor. Agora, os dias são maus? São. Meu irmão, não aconselho ver noticiário, apesar de que nós temos que nos informar. Mas está cada dia mais difícil a expectativa das coisas. É verdade ou não é? Sim ou não? Cresce os problemas. Talvez um dos problemas mais graves da nossa sociedade, que é a falta de pessoas para trabalhar. É ou não é verdade? Pessoas que recebem o auxílio do governo e não querem trabalhar e se contentam com um auxílio pequenino que nós sabemos que não dá para sustentar uma pessoa, quanto mais uma família. Meus irmãos, nós estamos caminhando vendo uma sociedade composta de muitos que não estão amando suas vidas e suas famílias como a Bíblia diz. Por quê? Porque se amasse verdadeiramente, iria fazer muito mais pela sua casa. Certamente você está entendendo, e por favor, não leve para o lado da política, eu estou falando sobre o ser humano e o pecado. Deus nos mandou trabalhar, meus irmãos. Deus nos ordenou o trabalho. E o trabalho dignifica o homem. Portanto, toda e qualquer postura que se aloje na sociedade, tirando o ser humano dessa ordenança, nós devemos repudiar sempre. Como que isso tem remédio? Somente por meio da conversão das pessoas, somente por meio da salvação implantada nos corações, somente por meio da salvação em Cristo. Agora, esta salvação foi entregue para que você pregasse e eu pregasse. Ela está comprometida. Por quê? Porque muitos pés se tornam vacilantes, porque não estão firmados na Escritura Sagrada. E eu quero orar com você, meu irmão, em nome de Jesus. Por quê? Porque você precisa se levantar inabalável, firme no propósito de pregar o Evangelho, de viver o Evangelho. E como você estará firme? Todas as tentações do inimigo, todos os dardos inflamados das trevas, você vai vencer, declarando a palavra de Deus sobre a sua vida. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Feche os seus olhos, abra o seu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu creio que o tempo da batalha se dará, mas terminará. E se você fraquejou, caiu na tentação, se arrependa nesta hora, peça perdão ao Senhor. É um momento de conserto diante de Deus, de você para com o Senhor. Faça isso agora, feche os seus olhos, abre o seu coração, em nome de Jesus. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, eu te peço agora pelos Teus filhos, Pai. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor firme os passos de cada um dos Teus filhos. Meu Pai, olha para as nossas vidas, olha para os nossos pés, Senhor. E eu te peço, meu Deus, restaura a fé dessa pessoa que caiu.
Restabelece, Senhor, a vida dessa pessoa. E seja agora, Pai, o Teu nome manifesto neste coração. Pai, eu oro pedindo que o Senhor levante esse Teu filho, Senhor, que não consegue crer. Seja restaurado, seja renovado na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está aqui hoje, você tem sentido o Senhor chamar você para segui-lo, para se tornar um discípulo de Jesus. Repita comigo essa oração nessa hora. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Faz de mim um discípulo. Em nome de Jesus. Escreve o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você entregou a sua vida a Cristo,